Sim, a gente vai falar sobre o Tami Miranda no Dia dos Pais da Natura. Então, hoje é dia 10 de agosto, um dia depois do Dia dos Pais, que foi dia 9 de agosto, ontem, no domingo. E eu vim aqui falar com vocês sobre essa questão toda que o Brasil inteiro viu acontecendo, que foi da polêmica com o Tami Miranda e a Natura. Mas caso você não saiba do que eu tô falando, acontece que a Natura, aquela empresa de cosméticos e perfumaria, enfim, fez uma campanha de Dia dos Pais com o Tami Miranda. A Natura fez algumas campanhas de Dia dos Pais, né? Foram 2 comerciais no YouTube que eu vi e eu vi um comercial no Instagram. Não sei como é que foi pra televisão, porque eu realmente não assisti televisão nesses dias e não fui muito atrás, mas eu acho que tenham sido os mesmos comerciais do YouTube que passaram na televisão. E acontece que um desses comerciais era feito com pais que são famosos, né? E entre esses pais que são famosos estava o Tami Miranda, que ele se tornou pai aí não tem muito tempo, eu acho que tem menos de um ano, imagino eu. E acontece que as pessoas ficaram revoltadas quando souberam que teríamos um homem trans estrelando uma campanha publicitária de Dia dos Pais. Muitos homens ficaram falando que não representava eles, ficaram dizendo que a Natura deveria ter feito campanhas com homens de verdade e não com um homem trans. Teve gente que ficou falando que era para terem chamado homens e não lésbicas, né? Porque teve isso também. Teve gente que falou, inclusive, que se não tinha pinto, não tinha como ser pai. Todas essas coisas que são totalmente absurdas, até porque um órgão genital não tem nada a ver com paternidade, né, gente? Convenhamos que uma coisa não está relacionada com a outra, e se no imaginário de alguém essas duas coisas estão relacionadas, é porque tem algo de muito errado acontecendo aí, né? Porque, enfim, pai tem que dar amor e carinho e educação. E isso não tem absolutamente nada a ver com genitais. E foi pontuado por muitas outras pessoas, né, o quanto que era hipócrita as pessoas ficarem falando disso, ainda mais porque uma boa parte dos homens que não estavam satisfeitos com o Tami Miranda ali participando dessa campanha e que estavam falando um monte de absurdos a respeito disso, são homens que não são presentes na vida dos seus filhos. A gente tem aqui no Brasil em torno de 5,5 milhões de crianças que não têm o nome do pai na sua certidão de nascimento. O que quer dizer que a gente tem um número muito grande de pessoas que foram simplesmente genitoras, mas que não participam em nada da criação da criança, né? E aí, quando a gente vê os homens se revoltando com o fato do Tami Miranda, que é um homem bastante presente na vida do filho, né? Reclamando da presença dele numa campanha de Dia dos Pais, é extremamente absurdo, porque a gente está aqui vendo uma população reclamando de uma paternidade presente, enquanto a gente tem inúmeros outros que não são presentes. E a gente tem vários homens que são famosos, que estão em novelas, que estão na mídia o tempo inteiro, que são do meio esportivo, que eles não reconhecem a paternidade dos filhos deles, ou que eles simplesmente dão uma pensão e tudo mais. E a gente sempre vê polêmicas assim aparecendo, né, de mulheres que cansaram e vão lá e denunciam que o genitor da criança dela, que é famoso, não tá nem pagando pensão e coisas do tipo. E geralmente, quem eu vejo reclamando quando acontece esse tipo de coisa, quem eu vejo brigando e xingando, são as mulheres. As mulheres é quem eu vejo realmente reclamando da falta de paternidade, e não os homens. Mas aí agora, porque a Natura foi lá e colocou um homem trans, de repente o mundo se acabou e a Natura está subvertendo as coisas e tudo mais. E a gente vê aqui claramente o quanto que a transfobia é mais forte do que uma paternidade saudável no nosso país, porque o que incomoda as pessoas, de fato, é um homem trans e não a quantidade absurda de pais ausentes. E nesse meio todo a gente viu muitas pessoas pedindo boicote da Natura, né? A gente viu líderes religiosos falando para as pessoas boicotarem a Natura. Muitos homens saíram falando que nunca mais comprariam nada da Natura. Teve um que inclusive postou nas redes ele quebrando um perfume da Natura, enfim. Então a gente viu toda essa movimentação desses homens de ego frágil, desses homens com uma masculinidade extremamente frágil, reclamando e pedindo boicote. Mas, ao passo que esses homens estavam pedindo esse boicote,
a gente viu também que as ações da Natura na Bolsa de Valores cresceram bastante nesses dias em que estava tendo toda essa polêmica e tudo mais. Aí aqui me lembra muito daquelas pessoas que ficam dizendo que quem lacra não lucra, né? Mas pelo visto pode lucrar sim. E eu fiquei positivamente surpresa com isso, em ver o quanto que, por mais que estivesse tendo todo um burburinho contra, ainda assim a Natura conseguiu lucrar bastante. Isso é muito importante porque pode fazer com que outras empresas abram os olhos para a importância de se incluir pessoas LGBT nas suas campanhas, o quanto que isso pode ser financeiramente benéfico para elas. Porque quando a gente está falando de grandes empresas em um sistema capitalista como o nosso, é óbvio que o que vai ditar esse tipo de coisa é o lucro. E aqui vem também a outra questão que é de várias pessoas que sempre que acontece algo do tipo, pontuam quanto que essas empresas só estão capitalizando lutas sociais, né? E, gente, sim, de fato são poucas empresas que realmente se importam em manter LGBTs nas suas campanhas, que se importam em manter LGBTs dentro dos seus quadros de funcionários e se importam mesmo com as causas, tanto LGBTs quanto causas antirracistas, quanto causas anticapacitistas, quanto o feminismo, enfim, são poucas as empresas que realmente se importam com essas pautas. A maioria delas, de fato, usa essas pautas só para conseguir dinheiro em determinadas épocas do ano, como quando chega junho e a gente vê muitas empresas colocando a bandeira arco-íris no seu logo porque é o mês porque é o mês da visibilidade LGBT. Mas, quando a gente está falando de pessoas trans, quando a gente tem estatísticas tão ruins como ter 90% de nós tendo que recorrer à prostituição para sobreviver, quando a gente vê que a gente só tem uma expectativa de vida de 35 anos e todos esses dados horríveis que eu já estou cansada de ficar falando deles, mas que é importante a gente continuar sempre falando, sempre pontuando, quando a gente vê esse cenário de um país como o Brasil, que é o primeiro no ranking de países que mais matam pessoas trans no mundo inteiro, a gente acaba tendo sim a necessidade de que essas empresas mostrem a gente. Porque quando a gente aparece na televisão, quando a gente aparece, seja numa campanha do Instagram, quando a gente aparece para a grande massa das pessoas, as pessoas elas tendem a acabar normalizando a nossa existência. Obviamente que isso não acontece do dia para a noite. Obviamente que não é uma campanha que faz isso, mas vai plantando ali uma semente na cabeça das pessoas e elas vão, de fato, com o tempo, se acostumando a ver que nós existimos e que nós somos pessoas comuns, pessoas normais, como todas as outras pessoas. Então, é muito difícil quando você é uma pessoa trans, você simplesmente demonizar as empresas que usam a gente em campanhas publicitárias por elas estarem cooptando a nossa causa, porque a gente acaba precisando disso. Um exemplo muito grande disso foi quando a gente teve aquela novela da Globo que teve o personagem Ivan. Eu não vou lembrar o nome da novela porque eu não assisti. Mas enfim, que teve o personagem Ivan, que era um homem trans e ia mostrando o processo de transição dele, né? Dele se descobrindo homem trans, dele se aceitando homem trans, dele iniciando a transição e dele fazendo cirurgias e tudo mais. E essa novela foi extremamente importante porque ela colocou na cabeça das pessoas, do brasileiro médio que assiste novela, o quanto que nós existimos e o quanto que nós somos pessoas comuns. Teve muita gente que começou a mudar a sua ideia preconceituosa a partir daquela novela. E assim, quando a gente vai aparecendo em novelas, em campanhas, em filmes e tudo mais, esse tipo de coisa vai acontecendo, as pessoas vão se acostumando. Então, eu não vou de forma nenhuma falar contra uma empresa que está usando uma pessoa trans ali na marca dela, porque isso é benéfico pra gente, é benéfico pra nossa luta. Por mais que a nossa luta seja no seu cerne anticapitalista, nossa, que eu tô dizendo não envolve todas as pessoas trans, mas enfim. Por mais que a luta seja anticapitalista, ela ainda assim às vezes precisa de algumas ações capitalistas para poder existir quando a gente fala de uma pauta minoritária, quando a gente fala de uma pauta como essa, que é da transgeneridade, que são pessoas extremamente vulneráveis na nossa sociedade. E paralelo a isso, a gente teve também uma campanha que eu achei super importante, que foi do Banco do Bradesco, que eles fizeram uma campanha inteira, ela tá no YouTube passando direto, que é um comercial que tem várias pessoas aparecendo. Se não me engano, são 9 pessoas que aparecem nesse comercial e todas elas são pessoas negras. E isso é muito incrível mesmo. Eu achei excelente. Espero que isso perdure, não seja só por causa do Black Lives Matter, né? Mas que essas empresas continuem fazendo esse tipo de ação, porque é extremamente importante.
Enfim, isso é o que eu tinha pra dizer sobre esse Dia dos Pais, sobre a campanha da Natura e sobre essa transfobia escancarada que a gente viu acontecendo esses dias. E eu espero que você tenha gostado de tudo que eu falei aqui. Caso não tenha gostado, caso você tenha alguma divergência, pode deixar nos comentários aí embaixo. Se você gostou, deixa o seu like também, porque isso ajuda o canal. Se inscreve, ativa o sininho, porque assim você fica sabendo quando eu postar vídeo novo aqui. E é isso. Só mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. E a gente se vê na próxima. Até mais.